Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos, bem-vindas a esse dia quente aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E como está quente? Só Deus. Brinquei outro dia, o pessoal falava assim, tá quente. Falava, quente não, quente é o inferno, aqui é só o estágio. Está muito quente. Caríssimos, escutamos a profecia de Daniel. 4 animais terríveis. Mas me chamou a atenção o último e 4º animal, que faz a menção ao período dos Seleucidas, uma sequência de reinos que dominaram o povo de Deus. Um chifre pequeno, com olhos como de homem, mas que tinha uma boca que falava e fazia muito barulho. Já perceberam como pequenas coisas fazem grandes barulhos? São pequenas coisas que causam discórdia dentro de uma família. São pequenas coisas que causam discórdia dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã. Pequenas coisas que fazem com que o casamento comece a se tornar insuportável. Pequenas coisas. Não é uma traição, não, geralmente é uma pasta de dente apertada pelo meio. Outras vezes é uma toalha colocada em cima da cama. Ainda há aquela situação de uma roupa íntima pendurada bem lá no meio do banheiro. Coisas pequenas e insignificantes. Também uma coisa, existem aqueles que são pessoas não pequenas de importância e de dignidade, mas de uma mesquinhez, de uma pequenez na capacidade de observar as outras pessoas, a vida. Existem pessoas que são pequenas de estatura humana, espiritual. Existem também aquelas pequenas coisas que são pequenos pecadinhos que a gente não dá importância, mas causam tanta dor de cabeça. Um chifre pequeno, insignificante, ainda que esteja na cabeça de um grande ser vivo, um grande monstro ou um grande animal, ele é insignificante. E como tudo que é insignificante, com o passar do tempo, acaba, termina, sucumbe. A imagem que temos na profecia de Daniel é muito simples. Todos esses monstros ou esses animais diferentes que apareceram, todos eles deram lugar para um só, único. Aquele que se senta num trono, vindo como um filho de homem, senta no seu trono e instaura o seu reino. Um único, cujo reino não dissolverá. Daniel olha para essa cena
olha para o seu povo, olha para a sua história e diz: podem vir muitos reinos, podem vir muitas pessoas poderosas, pode inclusive, como esse insignificante Antíoco IV Epifanes, que era o imperador da época, podem até surgir pessoas que fazem assim, mas no fundo, toda essa arrogância, toda essa prepotência, toda essa autossuficiência vai acabar, terminará e permanecerá só um. Só um é quem permanecerá: o Filho do Homem. Mais tarde, na própria vivência dos discípulos de Jesus, e com o passar dos anos, entende-se quem é esse Filho do Homem: Jesus Cristo, que, ao contrário da arrogância, fez-se disponível e acessível, humilde. Ao contrário da riqueza de muitos, fez de sua riqueza a nossa. Ao contrário dos poderosos, não levantou a espada, mas indicou-nos o caminho da paz. Enfim, no fim de tudo, quem tem a palavra final é aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Pois bem, Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33, busca responder a uma pergunta que os próprios discípulos de Jesus, aqueles que conviveram com ele, fizeram, que era: quando nós saberemos que realmente o seu reinado estará instaurado? Quando nós saberemos realmente que a plena vontade de Deus estará instaurada? Quais serão os sinais? E a resposta de Jesus é tão simples, mas ao mesmo tempo tão larga e aberta, que chama a atenção de quem o escuta. Quais serão os sinais? Quais serão os dias? Serão sinais, os dias, os momentos em que nós olharmos para a vida, para as pessoas, com a atenção tão acirrada, uma atenção tão focada, não sei qual o termo mais adequado para isso, que como quando se olha os brotos das árvores, sabe-se que o verão está perto. A atenção de quando nós observamos bem as pessoas e aprendemos como elas se comportam diante de determinadas circunstâncias, elas podem até falar o contrário, mas nós sabemos o que elas estão querendo, o que elas estão fazendo. Qual a mãe, o pai, qual a esposa, o esposo, não sabe quando a outra pessoa está mentindo? Qual? A convivência faz com que nós percebamos exatamente quando alguém está faltando com a verdade. Correto? Não é? É só observar os sinais. Isso significa atenção, notar, não deixar passar nada. Não porque se vigia, mas porque o costume e a convivência é tão contínua que se percebe como o outro se comporta. Então aqui, quando nós saberemos realmente que o seu reino será instaurado? Quando vocês observarem bem a vida e verem que tudo pode estar caindo ao seu redor, que as pessoas podem estar se desvencilhando e guerreando umas com as outras, mas quando o reino de Deus estiver dentro de vocês, quando entre vocês
as minhas palavras não passarem, quando entre vocês a minha vontade se fizer presente, aí sim vocês saberão, está chegando o reino de Deus. Mais do que propriamente uma data, e essa data, esse dia, um dia chegará, um dia nos encontraremos com o nosso Deus no fim dos tempos. Mas o ponto central é, quando realmente saberemos que o reino de Deus estará instaurado? Quando ele estiver sendo uma forma de convivência entre nós. E quando essa convivência terá início? Quando nós começarmos a colocar a nossa vida em consonância com a vontade dele. Quando os nossos muitos chifrezinhos, como aqueles simbolizados por um chifre na cabeça de um monstro, que na verdade era a representação de Antíoco IV Epifanes, um ser desprezível ao longo da história, que pode ter sido um grande homem em poderio, mas tão insignificante na sua capacidade de relacionar-se com outras pessoas e com o mundo. Quando aquilo tudo que parece uma força de prepotência, na sua insignificância, não ocupar mais o lugar de nossas opções, quando nós formos melhores do que nós somos levados a pensar que podemos, quando nós oferecermos algo de melhor de nós, quando nós, ao contrário de simplesmente esperarmos que Deus faça a nossa vontade e melhore a nossa vida, nós assumirmos o passo de sermos o melhor que se pode para a história. Enfim, quando será isso? Quando a sua atenção for tão grande que você perceba o que você pode ser de melhor. Isso já chegou na sua vida e na sua história? Porque eu lhe digo, sem medo algum, não adianta termos medo do fim do mundo ou de quando o Senhor vai voltar. É preciso termos medo de não estarmos preparados agora para com Ele nos encontrar. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.